Isso é mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! Episódio extra, episódio especial, sobre uma das maiores operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, na coordenação do delegado Irã, do delegado Anchieta, do delegado Zanata, e no vanguardismo do que tem feito a Secretaria de Segurança Pública nessa nova gestão, nessa nova pegada. A gente vai falar hoje sobre uma operação, Kilson, que tirou de circulação uma quadrilha que movimentou nos últimos meses 19 milhões de reais. Olha que detalhe, Kilson. Essa quadrilha conseguiu encontrar uma falha dentro do algoritmo do Banco Santander. E dentro dessa falha, eles conseguiram movimentar esse roubo de 19 milhões de reais. Com um detalhe em especial, o maior cliente era o estado do Piauí. 6 milhões de reais foram levados das agências e a gente vai entender tudo isso aqui. Então não perde, são informações exclusivas. Você não pode perder esse bate-papo nesse episódio especial, mas você está muito elegante. Heron, veste o homem atual. Mas você não veio de amarelo em alusão ao ouro que esses caras compraram para os cordões, não, né? Não. Em homenagem a Heron, veste o homem atual, você encontra Heron no Teresina Shopping e também Piauí e Maranhão. Quero te pedir uma coisa antes de a gente começar esse papo. Por favor, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça, conteúdo toda semana. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. São mais de 22 milhões de parabólicas espalhadas na banda KU. Vamos chegar aí 60 mil inscritos, são 330 milhões de views no TikTok. No Instagram, chegando a marca de 3,5 milhões de contas alcançadas todos os meses. 320 milhões de views no TikTok, no Kawaii evoluindo muito forte. Facebook, mais de 2,5 milhões de contas alcançadas. Então, dá um like. Papoca o like, né, Kilson? Papoca o like aí, meu irmão. Ó, amigão, compartilha no grupo da família, dos amigos e também dos melhores inimigos. Essa turma é que dá engajamento. O ódio é sempre... E a gente está recebendo com muito carinho o delegado Anchieta, que é um dos coordenadores da Secretaria de Segurança Pública, que tem feito um trabalho extraordinário. Haja vista o sucesso que tem sido a questão dos celulares, muita gente fala, e eu queria começar esse papo falando ainda sobre essa questão dos celulares. Vocês esperavam toda essa relevância no Brasil no combate à principal moeda de troca hoje do narcotráfico, da bandidagem no Brasil? E aí, Eldson, Kilson, todo mundo que está acompanhando aí o IELCast. Não é nem a situação do esperava, né, Eldson? A gente foi determinado a buscar, né, pelo nosso chefe. O secretário Chico Lucas, ele, no segundo semestre do ano passado, ele estudou o que acontecia de maior problema das famílias brasileiras e, consequentemente, famílias piauienses. A gente tem uma série de crimes que acontecem aqui na nossa cidade, no nosso estado. Um deles que a gente cuida bastante é o MVI, a morte violenta intencional. Agora, olha que curioso. Tem família, nem todas as famílias vão passar pela dor de um homicídio. Graças a Deus, a gente tem famílias no Piauí que vão passar 10, 20 anos sem viver ali a tristeza de um homicídio. Mas toda família já viveu a tristeza de um roubo de celular. Então o secretário Chico Lucas veio determinado a enfrentar esse problema. E ele nos fez remodelar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de lidar com o problema. E aí entraram novas abordagens. Vamos criar esse ato. Desculpa te interromper, mas eu tenho que interromper. Como é que era antes, que foi um momento, e acredito que o movimento falido, que não conseguiram resolver, e só foi uma bola de neve, uma alavanche sobre isso. E qual é essa nova metodologia? Na verdade, o antes é o que a gente faz em tudo, nós cidadãos aqui, a gente trabalha no 1 para 1, no analógico. Então, cada ocorrência policial, uma ação policial. Um roubo de celular, a tentativa de recuperação de um celular. E a Polícia Civil vinha fazendo isso de maneira forte, mas não tão forte a ponto de ter condições de afirmar o que a gente pode afirmar hoje. Então, hoje a gente consegue dizer que a Segurança Pública do Piauí tem capacidade de ir atrás de 100% dos celulares roubados ou furtados. Como? Usando programação, automação e ciência de dados. Inteligência artificial também? Ainda não entrou, mas logo, logo vai entrar. É muito foda. Então, essa programação faz com que, por exemplo, através dos e-mails de celulares, vocês estão pegando o celular em blitz, cara. A gente automatize algumas tarefas, facilite o acesso à informação para o policial que está na rua. E assim, é um início de um trabalho, né? É o primeiro ano de um trabalho e eu espero que a coisa vá só melhorar com o tempo. Esse processo, por exemplo, que a gente chama os robôs, né, de WhatsApp ou de outros programas, eles enviam intimações automáticas
tudo em um processo elaborado para isso? Isso, a gente desenhou um fluxo de trabalho e dentro disso a gente faz coleta das ocorrências que acontecem no Piauí todo, entende essas ocorrências, então imagina ali para o operador humano ler todas essas ocorrências, os 20 mil roubos de celulares que aconteceram nos últimos anos. Então a gente teve que automatizar essas tarefas. A partir disso, eu vou coletar onde esses celulares podem estar andando, entender a situação ali, e uma vez que eu tenho a certeza, disparar uma intimação, seja por uma chamada telefônica ou mesmo pelo WhatsApp, e ter a logística para receber esses intimados e depois devolver os celulares às vítimas. Essa logística que vocês criaram, que é muito exitosa, o Piauí tem sido referência no Brasil inteiro, por exemplo, ele pode ser escalonável, São Paulo, Brasília, Fortaleza, eles podem adotar e devem adotar esse formato? Bom, está à disposição de todos os estados. O Piauí conseguiu, foi só o primeiro. Eu espero que mais 26, né, embarquem nessa missão também, porque a gente tem que fazer com que o celular deixe de ser atrativo para o criminoso. Delegado, nesse aspecto de violência Brasil, qual é o papel do roubo do celular no incômodo da vida do brasileiro? E o que é que ele proporciona para o narcotráfico, o que é que ele proporciona para as facções criminosas? Aí a gente tem 2 pontos, Edson. O primeiro deles é que, para a maioria dos cidadãos, o celular é o objeto mais valioso que tu traz consigo. Ali está toda a vida, né? Então, muitas vezes o cidadão ele tem uma renda que não é tão alta, mas ele vai ter que comprar um celular de R$1.000, de R$2.000, às vezes um celular mais caro. Então, é um objeto valioso. Nem todo mundo está com um cordão de ouro, mas todo mundo está com um celular. E aí entra outro problema. Dentro do meu celular, eu tenho acesso às contas bancárias, acesso às redes sociais. A rede social hoje é um ativo digital. Então tem gente que trabalha com a rede social. Imagina alguém conseguir invadir a tua rede social porque furtou ou roubou teu celular. Então, como ele é um ativo muito valioso por esses 2 motivos, acaba sendo um cheque, né, no mundo do crime, no mundo da informalidade. Cheque em branco, né? Exatamente. O cara pode fazer tudo. Tem gente que rouba ou hackeia o Instagram e consegue, pela tua relevância, o cara consegue arrecadar R$100 mil rapidinho Rápido. de vendas, alguma coisa. Rápido. E tem quadrilha especializada nisso, né, velho? Tem. A gente teve uma hype aqui no Brasil dessa invasão de conta do Instagram e isso já foi caindo porque as pessoas passaram a proteger melhor as contas. Aí o que o brasileiro faz? Protege melhor a conta do Instagram, coloca segundo fator de autenticação, mas não coloca na conta do YouTube. Aí o cara Começou a ter muito roubo de canal no YouTube. Quem tem canal no YouTube trabalha profissionalmente com isso. Não é? E eles só miram os maiores. Isso. Ó, aqueles Eu não vou tentar tomar um canal com 30 inscritos, 300 inscritos. Passou de 50 mil, que tem a Aí o relevância. bicho pega. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande relevância, uma grande autoridade chamada Dr. Alessandro Barreto, delegado, incorporado no Piauí, mas hoje não trabalha mais aqui, que tem trabalhos científicos maravilhosos sobre isso, né? Isso. O Alessandro ele é um cara que primeiro aqui para a gente começou a olhar para esse mundo cyber, estudar, procurar informação fora do país, né, e formar conhecimento. E aí hoje ele é um grande professor, dissemina conhecimento no Brasil e fora do Brasil. O cara é por trás das grandes operações da Deep Web, por exemplo, sobre pedofilia, né? Ele é muito, muito, muito grande e espero trazê-lo presencialmente aqui ainda no IELCast. Vamos falar da operação de hoje. Foi uma grande surpresa para o Brasil inteiro. E quando eu falo grande surpresa para o Brasil inteiro, Kilson, a gente fala a respeito de... Olha o que é a questão dos algoritmos, olha o que é a questão do cyber, da cibersegurança, que é tão importante. Os caras encontraram no Brasil, Kilson, Sim. uma brecha dentro do algoritmo do Banco Santander, Olha aí. um banco mundial, né? Diga-se de passagem, e eles se especializaram, me corrija se eu estiver errado, delegado, se especializaram naquela brecha. Então eles começaram a ramificar por todo o Brasil membros dessa quadrilha especializados e eles chegaram a 19 milhões de reais. Olha, isso já teve roubos maiores? Sim, 60, 70. Só que a segurança aumentou muito, então os caras conseguiram entrar ainda em uma área que era quase... Quase zero ali. Quase zero de entrada. E assim mesmo roubaram 19 milhões de reais. Delegado, como é que funcionou isso? E com um detalhe, você vai cair para trás assim. Tudo começou de uma briga de casal. A denúncia, no caso. Bom, Edson, na verdade começou um pouco antes, mas Foi? teve esse contexto. O que acontece?
o cybercrime no Brasil, infelizmente, ele virou uma cultura disseminada entre os jovens. E aí é todo um ambiente que é desfavorável, né? Você tem um jovem querendo ganhar rápido um dinheiro que dificilmente ele teria acesso por meios lícitos. Ele não vê a possibilidade de punição por aquilo que ele fez e o acesso fácil à informação do que ele precisa fazer para obter esse dinheiro. Então, o que essa turma fez? Não tem ninguém que entende bastante de tecnologia. Eles entenderam do processo de trabalho da autorização de crédito. Eles entenderam como aquilo funciona para poder mentir para essa inteligência artificial que tabula ali quanto de crédito conceder para um cliente. Então, eles começaram a disseminar esse conhecimento ao redor de alguns estados do Brasil. As pessoas que se apoderaram disso no Piauí fizeram uma correria grande e aí tombaram o banco em quase 6 milhões aqui. Só que algumas coisas começaram a chamar a atenção de um caixa, de uma agência do interior, de um gerente, de uma agência de Teresina. Como, por exemplo, uma menina de 19 anos se apresentar como médica. Alguém já fazer altas operações com pouco tempo de conta. Mas assim... Foram situações esparsas que foram surgindo. E que chamaram a atenção. Geraram alertas para a diretoria de segurança do banco. A diretoria de segurança do banco começou a tentar entender aquilo, procurou a Polícia Civil do Piauí e, no meio de tudo isso, uma mulher se dirige até uma agência bancária para reportar que estava ali com uma dúvida. Queria saber se o que o marido dela estava fazendo era legal. Como é que foi isso? Me explica. Eles tinham tido uma discussão em Bom, casa. isso está nos autos do inquérito. Eles devem ter tido ali uma briga de casal. Me falaram alguma coisa em off, eu não sei se o senhor pode confirmar ou não, mas que sugeria de uma traição e ela, muito zangada em uma discussão, acabou sofrendo uma agressão familiar, uma agressão, na verdade me corrija o termo se eu estiver errado. Agressão doméstica. Uma agressão doméstica, perdão. Eu não tenho essa informação, Yeltsin. Ela não foi para os autos. Na época, ela talvez não tenha chegado a procurar nenhuma unidade policial, mas ela procurou a agência bancária. Ela não foi à polícia? Não. Ela procurou uma agência bancária para derrubar o esquema. Caraca! E chegou com aquela conversa, né? Olha, eu queria saber se o que o meu marido está fazendo é legal. E o que ele estava fazendo? Como era? São alguns empréstimos que ele faz e cobra uma determinada taxa de 20% a 40%. E de cara, a segurança do banco disse, olha, não existe aqui terceirizado, ninguém representa a gente em empréstimo e não existe comissão de 20% a 40%. Então, aquela informação imediatamente já subiu para a polícia, subiu para a diretoria de segurança em São Paulo e a gente começou a acelerar as investigações. Mas como é que para 20... O Santander foi analisado em 20 estados. 20? Eu acredito que quase 20. Quase 20. O porquê que o Piauí descobriu isso? Bom, essa foi só a primeira fase da operação, a que foi deflagrada no dia 5. Como isso chegou aqui? Pode ser que a gente tenha novas fases da operação. Eu acho que a gente acelerou um pouco a pergunta. Vamos voltar um pouco ainda. Já a gente vai chegar nessa parte, porque eu acho que é só o início. É um hub é uma teia de muita coisa. Qual foi o primeiro contato, por exemplo, do núcleo de inteligência do Brasil, em termos disso, até do banco, com as secretarias do Brasil inteiro? Óbvio que não foi agora. Essa investigação começou há 1 ano e meio. Quando a diretoria do banco começou a consolidar alguns dados, detectou um prejuízo operacional de quase 2 milhões de reais em uma única agência do Piauí. E a partir daí começou o nosso diálogo, nosso relacionamento. Inicialmente seria uma fraude de 2 milhões. A gente aprofundou, chegou a 5 e até 19 milhões no Brasil inteiro. Caraca. Eu acredito que o banco compartilhou informações com outras polícias. Não posso te precisar como foi o andamento desses trabalhos, mas aqui no Piauí a gente finalizou a primeira fase desse trabalho. Então a gente tem 2 momentos. Me Sim. corre se eu estiver errado. A gente tem o primeiro momento do start da inteligência do banco, que alertou o aparato de segurança pública, o aparato... E com um detalhe, né? Analogicamente falando, antigamente, o olho a olho privava muito mais empréstimo. Isso. Não era? Com a inteligência artificial, se o cara ou a quadrilha souber mentir bem... Exatamente. Você tem... O que acontece hoje numa transação online? Você tem uma série de regras de segurança. E é a mesma coisa de 500 anos atrás. É um jogo de gato e rato.
Enquanto os analistas de segurança das empresas, dos governos vão criando regras de segurança, os criminosos vêm aqui na outra banda estudando como burlar essas regras. Então, para que eu abra uma conta de maneira digital, hoje eu preciso ser eu mesmo, dificilmente eu consigo abrir em nome de outra pessoa, eu tenho uma série de regras de inteligência artificial para fazer reconhecimento facial daquela pessoa, mas a partir dali eu posso identificar outro tipo de brechas. Então, o que esse esquema fazia? Recrutava alguém que de fato desejava abrir uma conta de maneira fraudulenta, né, obtendo ali os empréstimos. Cara, e que é louco, porque assim, eles conseguiram, como o senhor falou de gato e rato, eles conseguiram rapidamente identificar por onde Isso. poderiam passar, né? É assim que acontece numa fraude financeira. Se eu enxergo aqui uma vulnerabilidade, eu vou aproveitar o máximo que eu puder até que alguém fechar a torneira, até alguém identificar o que está acontecendo. Então, foi identificado ali um prejuízo operacional, a gente foi estudar e entender o porquê. Agora, nada disso é simples. E se você vai para o analógico e volta para aquilo que a gente falou, da uma ocorrência, uma ação policial, aí você não resolve. Porque só no universo do Piauí eu tinha 117 clientes, mais de 3 mil contratos, 3 mil transações financeiras cruzadas para simular patrimônio. Então eu preciso enxergar isso de uma forma diferente. Eles pensaram tudo nisso para burlar? Como que acontecia esse golpe? Então eu sou o líder aqui dessa associação e eu vou recrutar alguém. Eu anuncio num grupo de WhatsApp, eu anuncio com um carro de som na rua, o Kilson escuta. Certo. Vamos simular, Kilson, que você Tudo vai bem. topar essa parada, mas Vamos na lá. verdade eu sei Sei que que você não vai. Você não toparia nunca. Tudo bem. Então o tudo bem. Kilson escuta, olha, empréstimo facilitado. Opa. Já Quando chamou você vem atenção. para a mesa, o que a pessoa diz? Olha, Kilson, eu vou aqui conseguir fazer um empréstimo para você, a gente consegue aumentar muito o teu score. A margem. Você não tem renda declarada, não tem nada, mas vai dar certo. A gente vai aumentar muito o teu score. Quem sabe a gente consiga... Só para lembrar que score é a possibilidade de você conseguir comprar carro ou casa. Isso. É quanto o banco vai te emprestar. Isso. O teu limite de crédito. Então, a gente vai conseguir aumentar bastante. Talvez você chegue a ter um crédito de R$70 mil. O ticket médio deles era esse? 50 a 100, mas muitos foram bem acima disso. Então, talvez tu chegue a conseguir um empréstimo de até R$70 mil. Agora, tem uma comissão nossa aqui, que é em torno de 40%, mas tu vai ficar com 40 mil no bolso e não precisa pagar o banco. Ele falava na lata do cara. Aí você pergunta, mas como assim? O nome vai para o SPC e tô com 40 mil no bolso. Em 4 anos, teu nome tá limpo. É acreditar na impunidade. E aí você abria a conta, né, validava a sua identidade, mas os recrutadores do esquema criminoso pegavam ali o seu aplicativo e inseriam dados que levavam esse algoritmo do motor de crédito a acreditar que você realmente era uma pessoa com alta renda. Por exemplo, eles escolhiam profissões específicas, como médico, engenheiro e atleta profissional. Eram as 3. Então, médico, engenheiro e atleta profissional, jogador de futebol. Eu até brinco que, assim, nunca na história do Piauí o nosso futebol teve tão em alta. Porque Série A, né? surgiram vários jogadores Tá de de futebol sacanagem, profissional. Sério? É seríssimo. Nos cadastros do banco aqui no estado do Piauí, vários e vários jogadores Tudo de de futebol Série A, né? profissional. Série A Isso não, é já. o padrão Neymar. Padrão Neymar. Padrão Neymar. E aí aumentava o limite de crédito, só que assim, não é só eu preencher um cadastro falso. Essa era a primeira etapa. Então eles preenchiam um cadastro falso, mas o banco precisava acreditar que havia realmente aquela renda. Então eles colocavam Kilson, 18 anos, engenheiro civil. Renda média mensal, R$35 mil. Passava 2 dias, já caía uma transferência de 35 mil na conta do Kilson. Da onde vinha esse dinheiro? Das outras contas operadas pelo grupo criminoso. Então, eles simulavam ali transações cruzadas para aumentar realmente o limite de crédito. Então, se tu é um autônomo que tem uma renda de 35 mil, eu já vi que você recebe os 35 e gasta 37, tu é meu cliente ideal. Eu vou te dar mais crédito. Sempre vai ficar no banco. Sempre vai ficar no banco. É. E aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que eles acreditavam que tinham atingido o máximo possível de crédito disponível, então eles faziam o que popularmente se chama de tombar o banco. Eles tombavam o banco. Esse time era quanto tempo? Às vezes poucas semanas, às vezes alguns meses. Aí eles aplicavam para quanto de empréstimo?
Começava pequeno, Yeltsin, iam até onde sentia que era possível. Iam 200 até mil? onde que era possível. Então eles pegavam crédito pessoal, CDC, cartão de crédito, aí às vezes, quando estavam no estouro do limite, faziam uma renegociação de dívida como um novo empréstimo, pegando um pouco mais. Caraca! Então, em alguns CPFs, isso chegou a R$200 mil. Gente do céu, eles entenderam o algoritmo completo do banco de segurança. Exatamente. Então, assim, ninguém invadiu sistema informatizado, ninguém fez dump de banco de dados, eles só entenderam como enganar esse motor de crédito. É a velha fraude financeira acontecendo em ambiente virtual. Que mudou Hoje, tudo, né? Hoje as nossas relações mudaram. Eu não sei se algum de vocês já fez um financiamento de veículo recentemente. Você vai fazer um financiamento de veículo, ninguém imprime mais a via do contrato, tira a cópia do seu documento com foto. Não. Vamos tirar a foto do seu documento, fazer um formulário online, você vai receber o link desse formulário online pelo WhatsApp e vai assinar de maneira digital e fazer uma selfie. É tudo digitalizado. Então, hoje, os contratos do sistema financeiro são em ambiente digital. Isso gera toda uma mudança de comportamento, toda uma mudança das regras de segurança. Delegado Anchieta, o que me chama a atenção é esse trabalho todo de 1 ano e meio da Polícia Civil do Estado do Piauí. Como foi montar toda essa equipe de policiais? Nós tínhamos mão de obra qualificada? Eu não tenho nenhum receio em afirmar que a mão de obra dos policiais que a gente tem aqui no Piauí é a melhor do Brasil. Nós temos os melhores policiais civis do Brasil, os melhores policiais militares do Brasil. Não é à toa os resultados que estão sendo apresentados. Então, se você dá as condições a esses policiais, eles vão dar a resposta. Tudo que eu estou falando aqui que foi feito foi uma equipe de policiais civis do Piauí, a quem são dadas as condições e eles vão dar a resposta. Por exemplo, quando o senhor fala dos... E a gente vai voltar já para a história, mas é bom pontuar, acho que o que o senhor é muito feliz nisso, é porque eu acho que toda tropa e toda equipe ela é muito reflexo do seu líder, né? Então, assim, se você tem uma equipe motivada, se você tem uma equipe que quer fazer a diferença, e é o que está acontecendo agora, é muito maldada naquele que determina o que é que tem que ser feito. Qual é o papel, por exemplo, do secretário Chico Lucas, do delegado-geral, seu, do Zanata? O que é que isso representa na motivação dessa galera que não tem descansado, né? Realmente ninguém descansa e ninguém reclama de trabalhar. O secretário Chico Lucas, ele até brinca que quer ver a gente cansado, que quer ver quem vai pedir para sair, porque ele realmente estressa a gente ao máximo e o objetivo é esse. Então, não é aceitável que alguém como nós, eu, Zanata, o delegado-geral, que nós não estejamos sempre ali no local de trabalho, que a gente não saiba tudo o que está acontecendo, que a gente não tenha ali a capacidade técnica de agir, de tomar decisão. Então, é algo natural, é uma obrigação nossa. Então, a gente tem a obrigação de chegar cedo, tem a obrigação de participar de tudo, tem a obrigação de assumir as responsabilidades, e isso tem sido feito, tem dado certo. Vamos voltar agora para o caso que é muito importante. Na literatura, a gente vai chegar nos pontos chaves, né, de quem era quem, como funcionava. Na literatura policial, eu sei que o senhor é professor também, é um completo estudioso sobre isso, e estuda muito, lê muito sobre isso. No mundo inteiro, quando é que a esposa muitas vezes entregou um esquema milionário? Cara, eu me lembro de filmes assim. Isso acontece quase sempre em esquemas milionários ou situações minúsculas. O que as pessoas têm que entender? O menor círculo social é a família. Quem sabe tudo o que se passa na tua vida? Esposa e esposo. Com quem você se deita toda noite? Esposa e esposo. Precisa falar algo mais? Então, assim, se você vai errar, uma coisa que você não pode ter é ex-esposa ou ex-esposo. Mas é muito forte essa parada, né? Eu tô errado? Não, obviamente não. E isso que aconteceu está no filme Altos Negócios. Altos Negócios era... Assim, eu tenho essa curiosidade, quero fazer como um telespectador que está assistindo a gente, o internauta, né? Quando ela fez propositivo, obviamente ela sabia que era errado, porque ela usufruiu disso também, né? Nessa operação, ela caiu ou não?
Foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ela. Ela teve certa participação nesse esquema criminoso. Então, ela mesmo indo denunciar, foi ao banco, denunciou. Naquele momento, ela imaginava que fosse ser presa? Eu não posso te precisar o que passou na cabeça dela, mas com certeza naquele momento ela estava passando por uma raiva grande. Talvez ela não tenha calculado algumas situações. O fato é que, calculando ou não, a conta chega. Porque usufruiu. Para ela e para qualquer um dos outros. Porque ela aderiu à conduta criminosa, ela conversou sobre arregimentar clientes. Ela própria é uma pessoa que teve o cadastro alterado para médico no banco. E ela não é médica. Caraca, pra você ver, né, delegado? A loucura de um momento... É porque assim, ela já estava inserida no meio. Então, obviamente, Isso. ela sabia que aquilo era errôneo, era errado. Então, na loucura, o senhor já disse que não pode confirmar, mas algumas informações de bastidores traz uma informação de uma, aspas, traição. Ela pegou e zangou e foi até o banco para denunciar. Acredito eu que no Brasil, historicamente, não existe muita punição para esse tipo de crime. Hoje, ela até que, assim, a punição ela é difícil para todo tipo de crime. A eficiência que a gente está trazendo aqui para o ambiente policial no Piauí, a gente tem que começar a trazer para o processo penal no Brasil. É muito difícil você encerrar processos complexos, com múltiplos autores, né, múltiplos réus, são várias fases processuais, várias possibilidades de recurso. Então, o que a gente precisa? Que os processos terminem de maneira célere. Ou para absolver, se for Ou o para caso, culpar, né? ou então para condenar. Por exemplo, num caso como esse, se ela não tivesse ido ao banco, se ela tivesse ido lá na mesa da secretaria, eu queria conversar com o delegado Anchieta e falar assim, eu tenho um esquema para denunciar, eu participei desse esquema, mas assim, eu não suporto mais estar nisso. Porque existem múltiplos atores nessa história. Isso. Uma delação como essa a protege de alguma... Nos Estados Unidos é muito costumeiro, né? Isso. Em determinadas situações, eu quero um acordo. E aqui no Brasil, desde 2019, a gente tem várias possibilidades de acordo. Então, se a pessoa procura ali a polícia, se antecipa, perde até o objeto. Um pedido de prisão por parte da polícia, se essa colaboração é genuína e se não há nada por trás dessa cortina, né? Se não se está se escondendo nada. Veja bem, nós, na data de hoje, realizamos a prisão de 30 investigados. 100% deles colaboraram com a investigação. Todos 100%. abriram de cara? É uma investigação com prova técnica, qualificada, e fica a decisão da defesa técnica dos investigados colaborar ou não, delimitar a participação deles. Eu posso estar muito enganado, mas acho que isso é inédito. Eu não me recordo. Eu não me recordo. Não, absolutamente eu não me recordo. Não, 100%. Por quê? Porque simplesmente era do interesse deles. Então eles se deparam com um inquérito com prova robusta, prova técnica, e olha, que é melhor eu delimitar a minha conduta, dizer que ela foi só até aqui, demonstrar meu arrependimento e ter as atenuantes relacionadas a isso. Tem dois pontos importantes aí. Primeiro, na literatura. Na dramaturgia, perdão. Na dramaturgia, alguns filmes revelam que membros e players importantes de crimes cibernéticos em bancos, eles foram recrutados para ajudar na cibersegurança. Eu não estou falando nem com o delegado pelo caso, mas assim, você acredita que esse tipo de gente ele consegue reverter a vida e poder ajudar, por exemplo, uma secretaria de segurança? Cara, é um caminho natural que acontece. Assim, na história recente, a gente tem o cara que se chamava de maior hacker do mundo, era o Kevin Mitnick. Recentemente ele faleceu de um câncer no pâncreas, é um americano. Ele era um phreaker na década de 70. O que era o phreaker? Phone breaker. Ele violava telefones, então ele estava nos Estados Unidos, ligava para empresas na China, fazia chamadas internacionais de graça, era hype naquele momento, década de 70. Chegou o computador na universidade que ele era ali aluno, ele quis estar no laboratório de computação para aprender a mexer com isso, ele pegou acho que 3 ou 4 prisões do FBI. Agora, ele não tinha um mote criminoso, ele não desejava tirar o dinheiro do outro, ele tinha aquela sanha de invadir por invadir, ele era um dos caras mais especialistas em engenharia social que a gente conhece. E depois, era a cachaça do cara. A cachaça dele era essa, invadir uma empresa, invadir o sistema de uma empresa, ele fazia tanto o acesso físico, roubava o crachá de alguém que estava bebendo num bar. Caraca, ele é físico. Ele fazia tanto o acesso físico quanto o digital. Porque, às vezes, para tu acessar o digital, você precisa acessar fisicamente. Para deixar Para deixar um pendrive,
para poder inserir ali um dispositivo de escuta. Então, o Kevin Mitnick, quando ele cansou dessas prisões, ele pensou, poxa, eu tenho que dar o sentido para a minha vida. Ele fundou uma empresa. E que presta, você não vai me dizer que ele... Presta serviço de cibersegurança. Imagina quantos contratos ele não tem. Quantos milhões de dólares, De contratos ele não tinha. Então, assim, é como tudo, cara. A gente tem ali aquela louco, história né? dos dois lados, né? Você vai escolher, se você é bom, você vai escolher para qual lado você quer ir. A gente teve hoje com um investigado que é bastante inteligente. Quando tu fala bastante, é fora da curva? Muito fora da curva. Qual é esse play aí? Muito fora da curva. É um dos investigados. Eu tive com a mãe dele e eu conversei com a mãe dele de maneira muito sincera. Eu disse, olha, seu filho é inteligentíssimo, ele gosta muito de dinheiro, agora ele tem que ter medo de algumas coisas. Esse menino tem quantos anos, delegado? 21. 21. A formação dele? Ele não tem curso superior. Pois é, tem gente que é autodidata, né? Então, assim, ele tem que entender que as coisas têm limite. E o cara entra numa bolha, né? É. Não entra numa bolha? Porque, a mãe assim, falou o quê? Eu preciso entender o que a mãe disse. Ele disse, é verdade, ele é muito inteligente. Estuda ou faz Vai faculdade? tentar estar mais próximo. Não, atualmente não. Sério? O tempo todo no computador. Isso. E aí, assim, esse é um dos problemas da gente viver. A gente vive no Brasil uma verdadeira cultura de cybercrime. Então, onde você vai procurar, você tem informações sobre isso em grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, em alguns canais da Deep Web. Tutorial. E, infelizmente, você tem tutorial. Infelizmente, tu vai ter uma série de nichos ali. O pessoal que empresta seus dados para ser laranja, o pessoal que quer participar diretamente das fraudes, pessoas recrutadas de companhias financeiras. E é um volume muito grande. Desde 2018 eu tenho observado, inclusive, criminosos violentos migrarem do crime violento para o cybercrime. Isso é muito forte você falar isso. Por quê? Porque a pena era mais branda, eu não me exponho ao risco e o meu potencial de ganhar recurso financeiro é muito maior. Seria um novo cangaço cibernético? Isso. Aquela galera que assaltava banco. E é uma briga que mudou de volume. Estouros de caixas Em eletrônicas. 2018, colegas do Sergipe foram fazer um flagrante daquele crime do anúncio dublê da OLX, que tem um intermediário, venda de veículo. Quando chegaram para fazer o flagrante, lá estavam 2 líderes de uma organização criminosa da Bahia, que já respondiam a processo por homicídio, tráfico de drogas e roubo a banco, fazendo golpe do OLX. Por quê? Não precisa se expor ao risco, Não tem o arma. risco físico, não precisa juntar esses recursos logísticos como arma de fogo, explosivo, não é crime hediondo, é sem violência e grave ameaça, então é muito mais fácil eu conseguir responder em liberdade. Sem sombra de dúvidas. Desses, por exemplo, dos 30 que foram presos hoje, me corrija se eu estiver enganado, desses 30, para ele conseguir empréstimo, ele tinha que ter nome limpo, não ter ficha criminal. Provavelmente a maioria, tanto é que a maioria das prisões são temporárias, 5 dias. A gente, uma estratégia de investigação, né? As 30 prisões são temporárias. Para falar? As 30 prisões são temporárias, Ele porque não vai falar. a gente precisa entender a participação de cada um. né? E aí, com os materiais que foram arrecadados, os interrogatórios que eles prestaram na presença dos advogados, isso facilita esse desenho, né? Quem praticou o crime uma única vez ou de maneira eventual e quem estava numa verdadeira carreira criminosa, isso separa bastante. E a partir disso aí é que a gente tem condições de tomar uma decisão, se há realmente interesse na manutenção de alguma dessas prisões ou não. Pela tua experiência, Mancheta, tu acha que desses 30, quantos continuam presos? Vão ser analisados os dados, né? Até porque não é você que fala sobre isso. Exato. Né? Vão ser analisados os dados, a gente não tem condição de falar ainda, mas somente aqueles em que tiver realmente a necessidade legal. E desses players, dessa operação, em especial, quem de fato, eu vi hoje, até conversei na entrevista ao vivo, hoje eu perguntei, né? Mas vamos lá, cara, o pai foi o filho que envolveu, como é que foi isso? Porque um pré-candidato a vereador de Amarante, aqui no Piauí, o filho foi preso em Teresina, o pai preso em Amarante, um pai que tinha
vamos dizer assim, um backstage de reputação ilibada, que era um cara empresário, que tinha suas posses. Como é que um pai e um filho são presos numa operação como essa? Acredito que ele tem movimentado 1,5 milhão. Nós temos, Gelson, nessa investigação, 3 figuras em posição de liderança que até o final de 2021, quando iniciou tudo isso, eles exerciam a atividade de motorista de aplicativo. Como é? As 3 figuras em posição de liderança que foram presas nessa operação, até o final de 2021, exerciam a atividade de motorista de aplicativo. Faturavam o quê? Mensalmente? Em torno de 2 salários. Em torno de 2 salários, uma correria difícil. Às vezes, sequer conseguiam alugar o carro para estar rodando. Não tinham nem carro. Não. Putz. E até que se descobre isso, né? A gente tem pessoas que moravam numa residência mais humilde e de repente consegue estar num apartamento luxuoso. Em que aspecto? Eu preciso saber de detalhes sobre isso, se o senhor puder falar. No apartamento luxuoso, pagar um aluguel de 4 salários mínimos, de 5 salários mínimos. Então, assim, para movimentar esse dinheiro do crime, foram abertas empresas fantasmas. E aí um desses caras, que era motorista de aplicativo, abriu algumas empresas fantasmas, algumas delas com o pai, em nome do pai. O pai sabia? Sabia, né? Tanto que foi cumprida medida judicial contra ele, né? Ele colaborou com a investigação, né? Passou as Quando o senhor fala que ele colaborou, conhecia. ele falou tudo que precisava ser falado. Falou tudo que ele tinha conhecimento, falou de tudo que ele participou, o que E ele sabia. essa história específica do pai? Ele abriu empresa, ele recebeu pelo menos em uma só das empresas R$500 mil em transferências. E qual foi o papo do filho para ele? Porque, vamos lá, eu tenho uma filha, a Riane. Ela não trabalha. De repente ela aparece em casa com um carro. Ele tinha um carro de... Um carro de 250 mil. Carro de 250 mil. Um jet ski. Um jet ski. Eu chego e disse, mas vem cá, como é que você está conseguindo? Tem alguma coisa errada? No estudo da lavagem de dinheiro, tem uma figura que se chama de teoria da cegueira deliberada. Eu não conhecia essa. É como aquela história do avestruz que coloca a cabeça ali para se esconder, né, embaixo da terra. Você pode fechar os olhos. Eu não sei como é que vai ser uma conversa dessa numa mesa de uma família, porque ela não vai acontecer na mesa da minha família, se Deus quiser. É diferente, né? É a mesma história de uma menina que não trabalha, não tem um tipo de comércio e que de repente aparece viajando para fora do país com um iPhone de R$15 mil. Da mesma forma, o garoto. Tem alguma coisa errada? E aí, quando o recurso que eu começo a apresentar não é uma viagem em um celular caro, é um carro da ordem de R$250 mil, um carro de R$450 mil, a mudança de uma moradia, a possibilidade de querer me apresentar como um pré-candidato sem sequer ter ali uma atividade política. É porque o volume financeiro é muito mais robusto. Em cima desse golpe. Do esquema criminoso do banco. E quando, na curiosidade que eu tenho, quando a polícia chegou na casa do pai, qual foi a reação dele? Bom, uma outra equipe que cumpriu essa ordem judicial, o que a equipe nos passou é que ele foi colaborativo. Né? Chorou? Eu não tenho essa informação, eu só acredito que sim, porque se você é um cara que tem uma história de vida forte, né? E aí você olha para essa sua história de vida e está passando por uma situação difícil, como eu já disse para vários investigados, ninguém está ali porque quer. Quando a equipe policial vai, ela vai cumprindo uma obrigação, é um trabalho. E se a equipe policial chegou ali, ela chegou pela decisão do investigado. Foi ele que pediu. Foi o investigado que tomou uma decisão na vida dele que levou a equipe policial a estar ali. Isso é inevitável. Isso é inevitável. A conta chega, né? E no Piauí parece que ela está chegando mais assim, rápido. a galope. E aí ele chegou desculpa, só para terminar. E na hora que a polícia aportou, ele já disse assim. Conversou, colaborou ali, foi ouvido formalmente. Um dos principais que colaboraram? Todos colaboraram. Delegado, uma das situações que aconteceu no roubo do Banco Central de Fortaleza, eles foram presos pela vaidade. A vaidade também colaborou nesse caso no Piauí? Boa, Kilson. Boa, Kilson. O que acontece? É algo que não muda.
É algo que não muda. A gente está falando disso há 20 anos e quem pega em muito dinheiro muito rápido, assim, dessa forma, de uma forma criminosa, parece que se lambuza. O pessoal não resiste à tentação de se exibir. Então, às vezes, um carro mais simples resolve. Não, eu preciso comprar um carro de 450 mil reais. Ir num show não resolve. Eu tenho que ir no show, comprar o camarote mais caro, pagar a conta mais cara da festa. Eu tenho que me exibir de uma forma que nunca alguém de 19 anos ou de 21 anos teria condição financeira para fazer. Sem nenhum lastro financeiro. Isso. Exibição, ostentação em redes sociais. Rede social é só um fator. A polícia está lá na mesma boate que ele vai, a polícia vai para a mesma barragem ou represa que ele vai andar Como de jet assim? ski. É a atividade da gente. Então, se você está errando, se você está praticando uma atividade criminosa ou tirando proveito desse crime, bote na sua cabeça. O garçom que está servindo a sua cerveja pode ser um policial. A menina que está dançando do seu lado pode ser um policial. O Uber que vai te levar para casa pode ser um policial. A conta uma hora vai chegar. E hoje, com a inteligência artificial, com o advento da internet, da banda larga muito mais coesa, muito mais forte, esse processo ele apressou muito, ele está muito mais forte nas investigações? Isso. O que está acontecendo é que tudo na nossa sociedade está mudando. Todos os processos de trabalho da nossa sociedade estão mudando. Isso vale também para a segurança pública. Então, tanto o crime se aproveita disso, não dá mais, Yeltsin, para tu ter uma empresa pequena, seja uma pizzaria, o ramo de alimentação, seja, enfim, uma empresa de prestação de serviço, e não se preocupar com segurança digital. Verdade. Como eu vou configurar o Wi-Fi da minha empresa, como eu vou dar acesso aos dados dos clientes para os meus funcionários, como eu vou controlar isso, como eu vou checar os meus meios de pagamento para não pegar aquele golpe do Pix que muitos comerciantes do Piauí pegaram de clínica de estética à pizzaria. Então, do boleto, né? Isso, do falso comprovante de pagamento. Então, assim, não dá para eu estar em qualquer ramo de atividade sem considerar hoje a segurança digital. Ela é primordial. Se você... antes a gente, quando ia abrir... Eu sou empreendedor. Quando eu ia abrir uma empresa, eu pensava em logística, não era? Logística, operacional, contratação, e a gente não tinha como pilar prioritário a cibersegurança. Isso. E se você fosse pensar na segurança... Era um cara armado na porta. Na segurança física. Então, as casas da gente, antes o que a gente se preocupava? Eu comprei uma casa, eu construí uma casa, eu vou colocar cerca elétrica, o portão automático, eu vou colocar um CFTV, ótimo. Só que agora você tem que se preocupar com qual antivírus você vai utilizar nos seus computadores, como você vai configurar a rede de internet da sua casa, que tipo de educação digital você vai dar para os seus filhos para você não sofrer um crime dentro da tua rede em casa. Tem tipo condição de eu ter um CFTV e um hacker chegar, invadir e ver minha rotina? Toda a condição. Existe um site aí em fontes abertas, aberto para todo mundo ver, que ele aglutina câmeras ao redor do mundo inteiro com senha 1, 2, 3, 4. Aí tu pode ver uma câmera em Praga, Budapeste, Hungria, o que Fortaleza. É a senha 1, 2, 3, 4? É o que o cara bota... A senha para acessar a câmera. Caraca! Então essas câmeras IP, elas têm senha, podem estar configuradas até com uma senha como essa. Você está falando de ter um quarto, uma senha no quarto, uma câmera no quarto do teu filho, da tua filha, com o cara lá, o e ela operador... está exposta na rede. Caralho! E como é que eu reverto isso? Educação digital. Procurando estudar, conhecer. Essa é uma mudança que a nossa sociedade vai viver. As pessoas vão ter que tratar sobre isso nas escolas, faculdades, empresas, mesas de bar. Eu fiquei agora perplexo, sabe? Porque assim, e é um tema que eu acho que cabe uma reflexão muito grande, cabe um cuidado. Você acabou de dizer que eu acho que 90% das casas no mundo, eu ouso dizer, do mundo, eles têm a vida completamente invadida através do digital, através das câmeras IPs, e sequer sabem que estão sendo monitorados. E isso para um assalto, para um sequestro, para venda de imagens, tudo isso. Essa aqui eu aprendi com o professor Alessandro, né? Vem de um autor americano. A gente tem 2 gerações. O nativo digital, que são os mais jovens que já nasceram nesse ambiente, e o migrante digital, né? Nós somos migrantes digitais. Porque eu trabalho com cibersegurança, alguém pode pensar, o Anchieta entende bastante de tecnologia. Coisa nenhuma, eu sou totalmente analógico. Mas eu tenho que me forçar a aprender um pouco.
Eu tenho que me forçar a aprender um pouco para pelo menos acompanhar o que está acontecendo. Eu não conhecia desse site. Olha que loucura você que está em casa assistindo a gente. Existe um site no Brasil no Brasil não, no mundo, né? Você me falou do mundo. Onde tem senha Wi-Fi que tem a senha, câmera Wi-Fi que tem a senha 1, 2, 3, 4, isso está disponível para a grande rede. É um exemplo de senha fácil, mas tem várias outras. Existem outros? Não, outras senhas fáceis que podem ser violadas, apreendidas. Ou um exemplo de problema de cibersegurança. Você chega no hotel e tu vai e acessa o Wi-Fi público do hotel. Certo. Aí o que tu não sabe? Lá no teu navegador do celular, quando você vai entrar na rede social, ou na conta da Amazon, ou no Mercado Livre, você só preenche automaticamente os dados, né? Bota teu username, já aparece a senha e você entra. É conhecimento facial? E ali tem um cookie com a tua credencial de acesso. Quando você entra numa rede não protegida, um atacante pode roubar esses cookies, essas credenciais de acesso, e é assim que eles vão vazar dados de acesso seu, de sites de compras e de redes sociais. Cartões de crédito. Então, rede Wi-Fi pública que você não confia, não deve acessar. Tu acessa? O que você acha? Quando tu chega no shopping. Zero possibilidade. Então, sempre é melhor deixar no 3G. Vamos pagar um pacote de dados um pouquinho melhor e esquecer o Wi-Fi público? Tu como especialista e como estudioso É o sobre mínimo. isso, é o mínimo é não É o ligar o mínimo. Wi-Fi. Público não, sem confiança não. Se você chega no estabelecimento que você confia, uma clínica, ainda vai, mas meio que tu não habilita. Eu confio da clínica que a minha esposa trabalha, outra não. Boa! Ainda falando, você falou em 3 players importantes, você falou 2. Né? Você falou do pai e do filho, falou de um outro que o Wilson falou sobre a rede social, mas tem o esposo da jovem, da esposa da mulher, na verdade, que foi fazer o alerta ao banco e não a segurança, mas a segurança já tinha alertado ao banco. Como é que era a vida desse cara? Ele viajou mais de 10 países. Bom, até o final de 2021, ele era motorista de aplicativo. Hã? Algumas vezes sequer conseguia ali alugar um veículo, como ele reportou pra gente. E de repente entrou essa história do banco na vida dele. Como que chegou? Ele conta que tomou conhecimento por meio desses grupos. Essa é a alegação dele, né? Mas essa foi a primeira fase da operação. Pode ser que a gente visualize em próximas fases como isso chegou até aqui. E aí essa história entrou na vida dele, o padrão financeiro dele mudou e ele já se apresentava aqui como um vendedor de celulares importados, né? Fazia viagens constantes ao Paraguai e aos Estados Unidos para realizar essas compras e fazer a venda aqui. Mas como é que ele conseguiu visto sequer ele tinha... Não é meio louco? Bom, ele conseguiu 5 milhões de reais em crédito junto a um banco, né? Daí ele foi e aplicou para o visto americano. Quem sabe ele não tenha cometido uma fraude com relação à aplicação do visto? Quem sabe? Falou tudo. Porque ele mentiu para... Não, É possível. óbvio. Pode ser que o consulado esteja trabalhando essa informação. Quando o senhor fala sobre É a isso... próxima fase da investigação. Eu não sei te informar. E nem vai. Tu acredita que é só... termina sobre ele, depois eu... Então é isso. E aí ele tem essa situação de fazer as viagens e essa atividade da venda de celulares. Ele começou com essa parada dos celulares. Viajava para os Estados Unidos, voltava, Paraguai, voltava. Isso. E ele começou a viajar para um monte de lugar. Colômbia, Paris... Tudo muito oriundo dessa grana que ele ilista. Não tem outra fonte de renda que seja do meu conhecimento. Tem várias empresas abertas no contexto dessa operação criminosa. Dele quantas? Pelo menos. Que estavam na mão dele, eu não me recordo se 3 ou 4, mas aberta até em nome de outras pessoas. Ele chegou a movimentar o quê? Pela investigação. Tem uma ideia? Diretamente, talvez de 700 a 900 mil reais. Diretamente. Diretamente. Mas se você pulverizar isso com gente que ele colocou nessa teia dele... Se a gente juntar todo esse pessoal, chega até 5 milhões. Só aqui. O que acontece? Ele foi a primeira pessoa a entender como isso funcionava. Com burlar. E de repente ele chamava alguém para
arregimentar clientes, pessoas interessadas em fazer isso, e essa pessoa que trazia os clientes ali já aprendia como isso funcionava e depois já dispensava ele e corria em raia própria. Essa galera que era laranja mesmo, que pegava o comissionamento ali de 30%, aqueles que não reincindiram, o que eles fizeram disso? Ele pegava Aí você pega a grana e vai gastar, né? no mesmo formato. Pega a grana e vai gastar. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que muita gente tem, eu acho que o Kilson também tem. A gente vai terminar já sei que você está com a agenda ainda para cumprir. Mas, assim, a reação deles, quais foram, assim? Porque alvo para alvo, né? Mas acho que os caras nunca imaginavam que vocês fossem bater na porta deles. Na verdade, imagina. Quando você faz a coisa errada, por mais que ninguém saiba, que você sabe sozinho, aquilo ali já te consome. Já fica... Eu acho que sempre espera. O que é que falavam em todas as equipes, quando eles entravam, assim? E eu vi um vídeo teu, né? Que tu fala, polícia, não mexe, não mexe. Que você também não sabe do que não vai vir de lá. Aquilo ali é uma questão de segurança para garantir a segurança dos investigados e da equipe policial, né? A gente tem que conter a situação da casa, as pessoas cessarem o movimento para evitar qualquer situação de arma de fogo. Contido ali, aí você inicia o diálogo e o cumprimento da ordem judicial. E o início do diálogo, o que é que eles falavam? Quase nada, cara. Quase nada. Porque Choro? Não. Desespero? Não. Já sabiam? Isso aí é muito relativo, é de caso a caso, depende de cada situação, depende de cada pessoa, é bastante relativo. Alguma coisa te chamou a atenção nesse grupo em especial? De alguma fala, de algum gesto? Talvez ali os dois jovens que são bastante inteligentes e que têm condição de fazer dinheiro no mercado formal, têm condição de, com esforço, né, ter uma... E eles bom retorno relataram financeiro. isso para vocês, assim, cara, não quero mais essa parada. Todo mundo fala isso. Ninguém vai chegar na polícia e falar, quando eu for solto eu vou de novo. Não, ninguém vai. E o pior é que a ficha não rasga, né? Muito mais Algumas complicado. pessoas da periferia de Teresina, elas foram cooptadas para esse esquema criminoso. Uma situação chamou a atenção, é de que os senhores chegaram à casa de um dos alvos e o carro de luxo estava do lado de fora. Porque, Kilson, na verdade, eu acredito que não tinha garagem lá na casa. Era uma casa que não cabe nem o carro. Você tá de brincadeira. E qual era o carro que estava na porta? Era um Jeep. Valor do Jeep? Acho que em torno de 250 mil. Ainda tinha uma moto aquática? Não, aí já era outra situação. Mas esse carro, ele dormia na rua? Ele dormia numa lateral, não sei se em outra casa. Mas não tinha lugar para botar o carro? Isso, exato. E a casa vale o quê? 50 mil Era que na região? na região. E o cara tinha um carro de 250 mil. Nós estamos no Brasil. Que loucura, velho. A ostentação, a vaidade sobre a internet de ter algo para demonstrar o posicionamento é assim. Que loucura. Eu não vou incomodar mais o delegado está cansado, tá, né? A gente está gravando agora finalzinho da tarde, mas desde... Dormiu? Não. 2 da manhã, né? Foram quase 200 policiais, né, na coordenação. Daqui a 2 dias vai ter feriado. Aí tu descansa um pouco. Delegado, agora, só para... aí eu não estou falando sobre esse caso, né? Eu queria te ouvir sobre uma coisa que tem repercutido muito no Brasil. Ontem, circulou na internet muito forte sobre o travamento da Blazer, né? Que é uma plataforma de operação de jogos online que não é regulamentado no Brasil, diga-se de passagem, né? Existem algumas brechas que eles utilizam. Eu queria falar com o professor, com o estudioso sobre isso e tal. Essas plataformas, elas têm vida longa no mundo inteiro ou no Brasil? Ou acho que está muito próximo disso acabar e ser regulamentado de fato, ter um mundo de onde a gente pode se encontrar uma segurança jurídica de poder ter respaldo? E, Elson, cara, quando a gente fala assim dessas plataformas, tem uma série de grupos, né, que são variados, oferecem uma série de coisas diferentes. Aqui hoje a gente tem a situação de sites de aposta, a situação de rifas não legalizadas, supostos joguinhos online que prometem remuneração para os usuários. Então, cada situação dessa é um caso, o Congresso tem estudado a regulação de alguma dessas situações. Agora, não existe um produto
que onde você vai estar ali ganhando dinheiro, receber uma remuneração. O que eles estão fazendo é vender o teu tempo de tela, estão ali vendendo anúncio com você, e nessa promessa ali do ganho fácil, rola meio que um esquema de pirâmide de eu estar chamando mais pessoas, pendurando essas pessoas em mim, e aí você vai sempre naquela promessa do ganho fácil, né? E vem pra cá, ganha. E assim, de verdade, eu tenho 23 anos de jornalismo policial, tu tem 10. 10. Cara, essa conta sempre chega. Não existe nada fácil, cara. A gente está há séculos falando a mesma história, talvez há milênios, né? A gente tem uma história aí do filho pródigo que é bíblica. E 2000 anos depois ainda tem gente que acha que... Sempre chega, gente, sempre. Você falar sobre aposta de futebol, eu acho que é bem diferente, é uma outra prateleira. Porque, assim, obviamente tem gente no meio que o cara vai lá e favorece um time e é punido. Isso. Inclusive a Polícia Federal está investigando sobre isso. Mas não são jogos exatos, né? Muito sobre o esforço de cada um e deve ser regulamentado no Brasil nos próximos. Agora, como a inteligência artificial na palma do telefone, eles utilizam absolutamente sobre tudo e é importante você ficar alerta. Ponto. Passar da régua. Qual a próxima fase da Operação Prodígio? A gente ainda está concluindo a primeira, vamos fechar essa investigação policial e ver o que surge aí de novas informações. Se eu tenho um cesto em casa para botar roupa suja, vem aqui. Na Operação Prodígio, como é que está esse cesto para eu tirar passo a passo, estudando, lavando cada uma delas para... Eu acho que eu não vou descansar nem no feriado. Acho que foi entendida a resposta. Já entendi. Meu irmão, obrigado por ter vindo. Você é um parceirão aqui da gente. Acho que foi bom o bate-papo, foi esclarecedor Delegado demais. Anchieta. O delegado Anchieta mandou ver e eu acho que é uma nova cara da segurança. Por isso que a gente fez questão no início de começar com a história dos celulares, que tem ganhado o Brasil inteiro, cara. E assim, quantos estados já procuraram vocês? Alguns estados a gente tem conversado e está sempre disponível. E grandes, né? Grande, São Estamos Paulo. disponível para poder ajudar, né? A gente está estudando essa forma de trabalhar, estamos tabulando isso para colocar à disposição de todo mundo. Tem medo de dizer que hoje a segurança vive o melhor momento dos últimos 20 anos do Piauí? Eu aprendi com o professor Alessandro o seguinte: a melhor operação é sempre a próxima. O melhor momento da segurança vai ter que ser o próximo mês, o próximo ano. A gente sempre tem que melhorar. Tem muito que melhorar ainda, cada vez mais. Mas tá bom. Mas pode melhorar. Boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Se quiser acompanhar o trabalho do delegado, vai lá nas redes sociais dele, vai estar no primeiro link da descrição. Da Secretaria de Segurança Pública também vai estar, que é muito importante. Eles têm feito um trabalho incrível de comunicação hoje com o internauta, com podcasts, com infoprodutos, que é muito legal, né, Kilson? A gente não Muito tinha isso bacana, antes, não né? tinha antes, né? Não tinha essa interação com o cara que está do outro lado da tela e entenda, a conta... Chega, a conta chega. Um dia chega. Então, é bem isso mesmo. Esse episódio é um episódio extra, então aproveita, compartilha. Acho que é muito válido você colocar no grupo da família, você bater um papo porque é muito atual e vale para todas as áreas, não só para quem trabalha com isso. É do pequeno furto ao maior, né? Exatamente. E é também para fazer uma reflexão. Meninada, eu brinco todos os dias e falo, delegado, e o Kilson sempre veio falando igual. Talvez nós tenhamos a geração mais preparada tecnologicamente da história, mas talvez tenhamos a geração mais despreparada emocionalmente e de formação moral da história, porque parece que a rede social acelerou tudo, o cara quer ter um telefone de 10, 15 pau sem trabalhar. E aí realmente está faltando isso, a inteligência emocional, entender como as coisas funcionam, que tudo tem seu tempo, né? E a maturidade, ela tem um preço, você paga para se tornar maduro. Não dá para ser do dia para a noite. Não dá para ter um carro de 450 mil em 6 meses. É complicado. Só se acertar na Mega Sena. E quem acerta na Mega Sena... Geralmente não compra esse carro de 450. Não compra. Compra outras coisas. Obrigado, delegado. Isso aí é o Cast Kilson Do Piauí! para o mundo. Dá um like, pô. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima.